Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês. Estamos chegando ao final do mês de julho, rapaz, você já parou para pensar nisso? Que nós já viramos mais a metade do ano, estamos agora entrando na parte final do ano de 2024. Mas que bênção que nós chegamos até aqui pela misericórdia e graça de Deus. Eu quero te convidar a um tempo de reflexão na palavra, porque é isso que o Quarta com o Bispo propõe. Essa que é a nossa transmissão, a nossa live semanal, onde todas as quartas-feiras, às 20 horas, 8 da noite, eu estou aqui com vocês, pela misericórdia do Senhor, compartilhando princípios da palavra dele, ênfases da quarta região, que é a Igreja Metodista no estado de Minas Gerais, do Ceará e do Espírito Santo, e podendo assim ser um canal de bênçãos para a sua vida. E ser um canal de bênçãos para a sua vida fala muito menos de mim e fala muito mais daquilo que Deus faz através da minha vida. Eu quero nessa noite poder mais uma vez ser um instrumento de Deus para a sua reflexão e para o seu crescimento espiritual. Quero louvar a Deus por tudo que Ele fez nas semanas passadas, na primeira semana de Passa Macedônia que nós tivemos lá em São José do Calçado, um tempo de bênção, um tempo maravilhoso no Senhor. Nosso obreiro local, missionário Bruno, Deus abençoe sua vida e te capacite a gerenciar, a gerir os frutos que Ele certamente vai dar por esse trabalho maravilhoso que foi feito. Na semana passada nós estivemos em Ribeirão das Neves, a nossa igreja no Veneza. Que Deus abençoe poderosamente essa comunidade, o obreiro local, pastor Gabriel e todos os filhos e filhas que Deus tem unido a ele juntamente nesse trabalho. Eu tenho certeza que muitos frutos para a glória de Deus também se manifestarão ali. Quero louvar a Deus por todos os obreiros e obreiras que foram imprescindíveis nesse momento. Eu certamente seria muito injusto, em não citar o nome de alguém aqui, então eu quero louvar a Deus pela vida do secretário regional, pastor Zé Ronaldo e toda a equipe que ele liderou e que ajudou muito a fazerem com que o Passa Macedônia em São José do Calçado, o Passa Macedônia em Ribeirão das Neves, na Igreja do Veneza, fossem momentos inspiradores para a quarta região a nível de trabalho e de frutos. Então, a todos os pastoras que foram imprescindíveis para esse trabalho, a toda a nossa membresia que esteve se inscrevendo, ajudando financeiramente, ajudando com o trabalho, abrindo mão de um tempo de férias com a sua família ou em casa, separaram uma semana ou alguns dias para isso. Eu, como bispo da região, sou muito agradecido por esse rebanho maravilhoso que Deus tem me dado na quarta região. É inspirador caminhar com vocês. E hoje, nesse final de mês, eu quero compartilhar princípios da palavra de Deus, que nessa ocasião estão a partir do texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Gênesis 1, 27 a 28, um texto muito conhecido, mas que eu quero fazer menção da leitura dele. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha que coisa interessante, Deus estava criando todas as coisas quando ele declarou isso. Agora que vocês cresçam, se multipliquem e dominem sobre todas as coisas. Deus está falando aqui de uma grande colheita, porque ele está dizendo, olha, façam isso, porque fazendo isso vocês vão vivenciar, experimentar uma multiplicação do que vocês estão fazendo. Ou seja, vocês vão colher daquilo que vocês estarão plantando. Então Deus está falando de uma grande colheita. E eu acho encantador vermos o que plantamos crescer e se desenvolver. Eu não sei se você lembra quando éramos crianças na escola, e não sei se ainda fazem isso hoje, eu não lembro
aliás, lembro de um filho meu, um dos filhos, mas não sei se aconteceu com todos os três. Mas quando nós éramos crianças na escola, nós tínhamos aquela experiência de pegar ali um algodão, um feijãozinho, colocar o feijão no algodão e ficar ali jogando água em cima daquele feijãozinho, daquele grão de feijão no algodão, até que pudesse crescer uma folhinha ali, né? E eu lembro, quando eu era criança, que eu fiz essa experiência na escola, levei aquele potezinho, aquele copinho com algodão banhado em água e no feijão ali, e aquilo foi crescendo, levei para casa e eu achei fabulosa aquela experiência. Por quê? Porque é fantástico ver que algo que você se empenhou, plantou, ela cresceu, se desenvolveu. É fabuloso você ver os seus filhos crescendo. É fabuloso você ver uma empresa que você começou do nada, do zero, ela se desenvolvendo, gerando recursos. É fabuloso ver uma pessoa que você discipulou em Deus se desenvolvendo, crescendo. Você ganhou o cara para Jesus e agora você está vendo ele lá pregando a palavra, sendo um missionário, sendo um evangelista, sendo uma pastora. É extraordinário você acompanhar o crescimento. O poder da colheita é algo fantástico. Produzir, frutificar, gerar, são imperativos de Deus desde a criação. São imperativos de Deus para o ser humano. Veja que no texto que nós lemos, Deus determinou: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre ela, se desenvolvam aí. Então, essa questão de sermos frutíferos e sermos pessoas que têm uma ambição para avançar, essa é uma prerrogativa do próprio Deus. E o que a gente precisa considerar sobre isso? Primeiro, a gente precisa entender que Deus está querendo que a gente fique atento para resistirmos a toda mediocridade. Gente, se Deus nos chamou para coisas grandes, para dominarmos sobre todas as coisas, qualquer ação diferente disso é mediocridade. Não procede de Deus. Não tem qualquer proposta oriunda do altar de Deus, o trono de Deus. O que é mediocridade? Mediocridade é uma posição mediana. Qualquer situação ou posição mediana é mediocridade. Mediocridade é a qualificação daquilo que está entre dois termos. Entre dois termos comparativos. Tudo que está no meio entre dois termos comparativos é mediocridade. Não serve. É coisa pouca. Não vale a pena viver nisso. Não vale a pena experimentar isso. Se está entre dois ambientes, dois princípios comparativos, o bom e o ruim, se está ali no meio, não é tão bom, mas também não é tão ruim, se está no meio, é mediocridade. Então, a própria Bíblia diz que seria melhor ter assumido uma posição que não seja tão boa assim, que não seja o quente, mas seja o frio, mas não fica no meio. Porque o princípio da mediocridade é um princípio do diabo. Por quê? Porque ele sabe que se propuser para nós de cara o ruim, aquilo que é o frio, aquilo que não é bom, o contraste do bom, nós vamos ter resistências, nós vamos ter dificuldade. Mas se ele propuser um caminho do meio, você não está lá no bom, mas eu também não estou propondo para você algo tão ruim. Então você vai empurrando, como a gente diz, vai empurrando com a barriga, vai levando. Se ele propõe para nós o caminho da mediocridade, ele impede aquilo que Deus tem para nós. Porque o caminho de Deus para nós, o texto que nós lemos, fala que Deus entendia que nós poderíamos prosperar, avançar, frutificar, que nós poderíamos ter um caminho de excelência. Então vença qualquer associação com a mediocridade. Não tá bom assim. Para que isso? Para que crescimento? Para que trabalhar tanto? Nós já chegamos aqui como igreja assim, já chegamos aqui como família assim, já chegamos como empresa assim. Tá bom, vai deixando assim. A mediocridade é divorciada, é dissociada de princípios de Deus. A Bíblia fala: multiplicai, crescei, enchei a terra, vá se expandindo, avance, domine sobre todas as coisas.
Aí quando vem uma proposta de sujeição a princípios medíocres, de cara você já deveria saber que Deus não tem qualquer associação com essas coisas. Não aceite que sua igreja seja mediana em nada que faz. Não aceite que o ministério que Deus colocou em suas mãos seja medíocre em nada. Não aceite que o seu trabalho seja feito de forma mediana ou medíocre. Procure fazer as coisas sempre da melhor forma possível a você. Uma outra coisa que a gente precisa considerar é entender também as dificuldades do plantio. Plantar não é fácil. Viver o processo da semente se desenvolvendo não é algo fácil. O Salmo 126 mesmo diz que quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo a sua colheita. Então, a própria Bíblia, o próprio Salmo 126 nos ensina que semear está intrinsecamente associado e ligado, e muitas vezes, a chorar. Ou seja, não é fácil plantar. Se a Bíblia já diz quem vai andando e chorando enquanto semeia, significa que plantar não está totalmente dissociado de chorar. Você pode chorar enquanto você planta. Plantar é um processo muito complexo, que não depende só de quem planta. Não adianta apenas eu, como semeador, pegar a semente e jogar na terra. Eu dependo que aquele solo esteja bom, eu dependo que o clima me favoreça. Então existem características do plantio que excedem ao semeador. Muita coisa é responsabilidade de quem semeia, mas existem realidades que não estão associadas diretamente a quem semeia, mas estão à margem de quem semeia, como a qualidade do solo, como o clima. E é por isso que o sucesso da colheita não depende apenas de mim como semeador. O sucesso da colheita não depende apenas de você, que é uma pessoa bem intencionada em lançar sementes. O sucesso da colheita depende da nossa confiança enquanto nós andamos com Deus. Quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo a sua colheita. Mas você não pode parar de semear e tem que confiar da mesma forma de que o dono de toda a semente, o maior interessado com que nós possamos prosperar, ele vai nos ajudar enquanto semeamos. Porque eu repito, há características próprias da semente, da semeadura, do solo, do clima, que não dependem diretamente de mim, que semeio. Mas eu preciso caminhar em parceria com aquele que controla a qualidade do solo, com aquele que controla o clima, com aquele que é o dono da semente. Eu sou apenas o interlocutor, eu sou apenas alguém que espalha as sementes. Então eu preciso entender esses princípios porque eles configuram dificuldades do plantio. Uma outra coisa, um outro elemento que a gente precisa considerar nesse princípio de potencial da colheita é que Deus é o maior interessado em colheitas abundantes. Às vezes a gente trabalha para Deus, a gente trabalha na igreja como se estivéssemos forçando Deus a fazer alguma coisa, né? Quando Ele é o maior interessado que a nossa colheita seja muito abundante. Até porque colheita sempre foi um plano inicial dele. Veja o que ele falou: sede fecundos, sejam frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre tudo que tem, Então, colheita abundante sempre foi um plano de Deus, foi um plano inicial de Deus. Nós estamos lendo Gênesis 1, gente. Nós estamos nos reportando a Gênesis 1. É Deus criando o ser humano, e Deus não deu bom dia, boa tarde, boa noite, e nem deu a paz do Senhor para os primeiros seres humanos. Ele formou o boneco de barro, soprou o fôlego de vida, e a primeira coisa que Deus disse foi o seguinte: dominai e sujeitai sobre todas as coisas. Sede fecundos. Eu e vocês cumprimentamos as pessoas com bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Deus não falou nada disso. Deus criou o boneco de barro e disse o seguinte: sede fecundos, seja frutífero.
Então, colheita sempre foi um plano inicial de Deus. Quem não vive o princípio do plantio e da colheita está pecando. Por quê? Pecar é errar o alvo. Toda vez que você erra o alvo, você está pecando. Igrejas que não frutificam estão em pecado. Ah, mas aqui na minha igreja ninguém está vivendo adultério, ninguém rouba o dinheiro da igreja, ninguém vive difamando ninguém. Aqui nós fazemos almoço de confraternização todo domingo. Aqui nós fazemos chá da tarde toda sexta-feira. Aqui nós fazemos café da manhã todo sábado para a gente estar junto. Aqui nós vivemos uma comunhão. Bacana, legal. Mas se você faz chá da tarde toda sexta-feira, café da manhã de confraternização todo sábado, almoço de confraternização todo domingo, mas você não cresce como igreja, você não se desenvolve, vidas não são adicionadas há ano aí, eu digo que essa igreja está em pecado. Olha que absurdo! O bispo falou que a nossa igreja está em pecado. Claro que está. Se ela não cresce, se ela não se desenvolve, claro que está em pecado, porque ela erra o alvo. Ah, mas e as igrejas que o líder está em adultério? Igrejas que as pessoas que cuidam das finanças roubam a igreja? Está em pecado também, mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Ah, e aquela igreja que a pessoa que canta está em fornicação? Está em pecado também. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Igreja que está lá toda bonitinha, pintadinha, bonitinha, tudo no seu lugarzinho, tudo muito arrumadinho, tudo muito bacanazinho. Mães, tudo muito bacaninha, mães. Não cresce, não frutifica, está em pecado. Porque pecado é errar o alvo. E o alvo de Deus, desde o início, segundo a Bíblia que eu estou lendo, eu creio que seja a mesma sua, diz que Deus deu como imperativo frutificar. A bênção inclui a disposição de frutificar. O versículo 28 fala sobre isso. A bênção de Deus sobre nós está totalmente associada à nossa disposição de frutificar. E Deus nos capacita para isso. Porque Ele falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Por que muitas pessoas, muitos ministérios e muitas igrejas preferem viver o marasmo da mediocridade e não frutificar? Porque não querem pagar o preço de saírem de si mesmos e buscarem uma capacitação em Deus, porque é a capacitação em Deus que gera em nós o potencial de frutificar. Afinal de contas, sem Ele, nada nós podemos fazer. Eu quero terminar lendo de novo os versículos 27 e 28 de Gênesis 1. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. A bênção de Deus estava condicionada a ter disposição de frutificar. Os abençoou e disse, sede fecundos. A bênção está associada a frutificar. Esteja atento e atenta às dificuldades do plantio. Não é fácil viver o princípio do plantio. Você vai ter que se esforçar em lançar sementes, mas vai ter que estar conectado com Deus que cuida do clima, do solo e da qualidade da semente. Você vai ter que fugir e resistir a toda a tentação de ser medíocre, de ser mediano, de estar entre dois polos comparativos, o bom e o ruim. Ah, não tá bom, mas também não tá tão ruim assim. Então, tá péssimo. Se não tá bom e nem tá ruim, tá péssimo. Porque o meio termo, a mediocridade, a Bíblia diz que Deus tem ânsia de vômito com a mediocridade. Por mais estranho e paradoxal que isso possa parecer. Deus nos abençoe com uma grande colheita. Colheita símbolo desse dia que marca o encerramento do mês de julho, um semestre já passou, a metade do ano já foi embora, nós agora partimos para o momento final do ano, e que o Passa Macedônia que aconteceu no Espírito Santo, em Minas Gerais, seja um símbolo de muitos frutos, de uma colheita abundante na quarta região. Querendo Deus, no ano que vem nós vamos ter o Passa Macedônia
em Minas Gerais, o Espírito Santo e também no Ceará, nos 3 estados que compõem a 4ª região. Ore pelo bispo, ore pela minha vida, ore pela 4ª região, ore pela Igreja Metodista no Brasil. Nós venceremos todas as crises e dificuldades, porque nós somos uma igreja e uma igreja não deixará jamais de cumprir o seu papel, porque as portas do inferno jamais vão prevalecer sobre essa agência pregadora e anunciadora da palavra de Deus. Seja frutífero, seja abençoado e abençoada por Deus. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, em mais um Quarta com o Bispo. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Fique na paz.